Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, conversamos com o secretário municipal de Parcerias Estratégicas para que ele possa fazer um balanço das atividades do primeiro semestre de 2019 e uma projeção para os próximos meses, então. Tiago Barros Ribeiro, então, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Começo lhe perguntando sobre uma das diretrizes desse novo governo e que passe, então, pela secretaria que o senhor coordena, né, de parcerias estratégicas, que é a questão das parcerias público-privadas. Gostaria que o senhor falasse como que funciona e como que o senhor acredita, então, nesse modelo de governo. Olá, Luciana, é um prazer estar aqui com vocês. É importante esse primeiro momento de explicar de fato o conceito de uma parceria público-privada, seja ela uma concessão ou seja ela uma PPP mesmo, né? Tem algumas diferenças conceituais entre elas, mas é importante destacar que elas buscam viabilizar e viabilizam a entrega de melhores serviços para a sociedade em comparação àquilo que poderia ser realizado com os recursos públicos que são cada vez mais escassos, né? Então, nós lá dentro da Secretaria de Parcerias Estratégicas, nós modelamos as mais diferentes modalidades de parcerias que passam desde projetos como, por exemplo, de relógios digitais, em que o parceiro privado ele oferece para a prefeitura um valor de outorga para que possa explorar aquele equipamento, e no caso dos relógios, conseguir recursos ali por meio de publicidade, até outros modelos mais complexos, por exemplo, de iluminação pública, em que existe uma contraprestação pública para a oferta de um determinado serviço. Então, no caso da iluminação pública, só antecipando um pouco, a prefeitura prevê um valor máximo, que ela repassa mensalmente para o concessionário, e aí ganha a PPP, ganha o contrato, aquele que oferecer o menor valor para a prefeitura pagar para ele, para que ele modernize todo o parque de iluminação pública de Porto Alegre. Certo. Em quais setores o senhor acredita que as PPPs podem ser mais eficazes? Olha, todos aqueles setores que de alguma forma podem gerar receitas para um parceiro privado, no seguinte sentido: ele vai de um lado conseguir determinada receita que vai oferir um determinado lucro para o negócio dele e de outro lado oferecer um serviço para a população. Nesses casos é mais simples a gente modelar porque naturalmente o concessionário já tem ali uma fonte de receita, que é o caso típico do mobiliário urbano, que você consegue retirar receitas de publicidade da exploração, por exemplo, do painel do relógio. Em outros casos, como de iluminação pública, em que a gente não tem uma fonte de receita muito clara, a gente precisa partir para outros tipos de modelagem. Por exemplo, podemos oferecer um terreno municipal, um imóvel municipal, para que o concessionário construa ali alguma espécie de empreendimento, seja imobiliário, seja algum tipo de outro empreendimento, e a partir disso gere os retornos que vão viabilizar os investimentos em uma outra área, uma área de interesse público. Ou então podemos simplesmente fazer, como na iluminação pública, de fazer um pagamento mensal mesmo da prefeitura para que os serviços de iluminação sejam modernizados. Então isso varia muito de campo para campo, de área de atuação para área de atuação, mas todas elas, a princípio, são áreas em que se é possível analisar a viabilidade de uma parceria. Certo, secretário, o senhor colocou essa questão até da iluminação de fazer esse pagamento mensal, né? Uhum. Em termos financeiros, isso é menos custoso para o município? Aí a gente tem que avaliar duas variáveis, né, importantes. Uma delas é o custo para o município e a outra delas é a capacidade de oferecer aquele serviço, operacionalmente falando, para a população. No caso de iluminação pública, a gente está falando de um contrato de 20 anos que vai gerar mais de 250 milhões de investimentos para a cidade. Esses investimentos eles não conseguiriam ser realizados pela prefeitura com a estrutura operacional que a prefeitura tem hoje. Não só de Porto Alegre, mas qualquer outro município. Se a gente olhar para a área de iluminação pública, a gente vai ver que existe uma tendência a projetos de parceria de iluminação pública, justamente porque os recursos públicos eles precisam ser alocados em outras áreas também de interesse, né? Saúde, educação, segurança, enfim, todas as áreas que a população solicita e pede com toda a justiça que sejam atendidas as demandas. Neste caso, se a gente contrata um parceiro que é especializado naquele serviço de prestação, no caso de ofertamento de iluminação pública de qualidade, ele já tem todo um histórico de capacidade naquela área, ele não precisa se capacitar aquilo, não precisa contratar uma equipe e gastar um tempo treinando aquela equipe para fazer aquilo. Gera muito mais eficiência na prestação de serviço, ainda que tenha recursos públicos envolvidos. Agora imagina se a prefeitura tivesse que, dentro do seu próprio quadro,
quadro, capacitar toda uma equipe, contratar uma série de novos profissionais, gastar meses capacitando esse profissional e ainda investindo maiores recursos para viabilizar a iluminação pública. Seria um custo final muito maior. Esse tempo de concessão, ele varia de acordo com o serviço ou a prefeitura, o executivo tem aí um período base, né, para esses serviços? Existe, é um mix das duas coisas que você mencionou, né? Então, em geral, um processo de concessão, ele varia ali entre 10 e 35 anos. E aí, a decisão em relação a qual vai ser o período dentro desse intervalo vai depender muito da viabilidade daquele negócio. Então, por exemplo, se você tem algum determinado serviço que mostra ser altamente rentável para a iniciativa privada, a tendência é você reduzir o período de tempo. Por quê? Porque a empresa consegue recuperar aquele investimento que ela fez de maneira muito mais rápida. Se você, por outro lado, tem um determinado, vou te dar o exemplo do Parque da Orla, tá? Que hoje, se a gente olha o trecho 2 da Orla, que é o que vem logo na sequência ali do trecho 1, que foi inaugurado há cerca de um ano, hoje é basicamente um terreno. Não tem nenhuma edificação ali. Tem o anfiteatro Pôr do Sol, mas não tem, além disso, nenhuma infraestrutura ali estabelecida. Então, o contrato que a gente projeta de concessão ali do trecho 2 da Orla, ele tem investimentos pesados por parte da iniciativa privada, que só poderão ser recuperados ao longo de muitos anos de operação daquele trecho. Então, neste caso, é mais provável que o contrato de concessão tenha 30 anos ou algo nesse sentido, entendeu? Então, depende muito do período que a concessionária leva para recuperar os investimentos realizados. Vou aproveitar o gancho que o senhor falou do trecho 2 da Orla, né, e já vai no mesmo modelo aí a questão do Parque Harmonia. Existe, devido, acredito que aos grandes investimentos que sejam feitos, existe um temor por parte da população com relação à cobrança de ingresso nesses locais. Gostaria que o senhor falasse sobre essa medida, se isso pode acontecer, se não pode, se é garantido que não irá acontecer, né? Como que deve funcionar, secretário? Certo. Um dos pressupostos da Prefeitura de Porto Alegre é que não haja cobrança de ingressos para entrada em qualquer um desses parques que a gente está falando aqui, seja o Parque da Orla, seja o Parque Harmonia, seja lá na frente o Parque da Redenção, enfim, não há cobrança de ingresso. Então isso é importante que fique claro, assim como é importante que fique claro uma outra afirmação que às vezes vira senso comum, que é da privatização de espaços públicos em Porto Alegre. Quando a gente fala em concessão ou de parceria público-privada, em nenhum desses casos a gente está falando de privatização do espaço. A privatização do espaço é simplesmente a venda daquele espaço. Então, por exemplo, falando do Parque Harmonia, é como se eu vendesse o parque para um agente privado e ele, a partir disso, pudesse fazer o que ele bem entendesse para sempre ali naquele parque. Quando você fala de uma concessão, primeiro, tem um prazo estabelecido. Depois desse prazo, aquele ativo volta para o governo. Só a partir daí já fica claro que não há privatização, porque se houvesse privatização não haveria este momento de volta do ativo para a prefeitura. Uma segunda coisa que diferencia a concessão de uma privatização é que há encargos, há obrigações a serem assumidas pelo concessionário e a serem fiscalizadas pelo poder público. Então tem o que a gente chama de caderno de encargos de todas essas concessões, em que nós estabelecemos lá todos os itens que a concessionária precisa respeitar para que aquele contrato continue vigorando. E a fiscalização disso é responsabilidade do poder público. Mas voltando à sua pergunta em relação à cobrança de ingressos, não há previsão de cobrança de ingressos para entrada no Harmonia, nem mesmo para entrada no acampamento Farroupilha, que vai ser mantido ali no mesmo espaço que hoje é realizado, né, no mesmo período de tempo, né, aos meses de setembro. Não há previsão também de cobrança de ingresso para acesso ao acampamento Farroupilha. O que não impede que, nesses parques que a gente está falando, de repente ocorra algum tipo de evento ali, ou algum tipo de show, enfim, qualquer tipo de atividade que enseja a cobrança de ingresso. Assim como ocorrem eventos, por exemplo, no Beira-Rio, no Gigantinho, enfim, em quaisquer espaços aqui em Porto Alegre, e aí existe a cobrança para aquele evento específico, para um show, para um determinado evento. Agora, a cobrança para acesso ao parque ou para acesso a eventos tradicionais da cidade, como o acampamento Farroupilha, que nunca tiveram ingresso cobrado, vai continuar não havendo cobrança de ingresso. Certo. Falando então agora de outras parcerias público-privadas, gostaria de começar de repente pelo mobiliário urbano. Gostaria que o senhor falasse a situação que ele se encontra e como que deve ser então esse modelo de concessão, né? Tá.
Mobiliário urbano, ele é composto por 3 grandes eixos, né, os relógios, as placas de rua e os abrigos de ônibus. A gente teve um avanço muito grande já neste primeiro semestre nos relógios. A gente lançou o edital dos novos relógios digitais de Porto Alegre no finalzinho de maio. A gente já teve a apresentação das propostas técnico-comerciais com 4 empresas interessadas, o que para um edital como esse significa um alto índice de competição. A gente teve aí as maiores empresas do Brasil, as empresas que são as concessionárias do Rio de Janeiro, de São Paulo, apresentaram propostas para Porto Alegre. A gente acabou de finalizar a análise técnica dessas propostas, todas obtiveram nota máxima, o que é importante porque, por exemplo, disponibilização de Wi-Fi era um dos itens da qualificação técnica. As empresas não eram obrigadas a fornecer Wi-Fi em todos os relógios, que são 168 relógios, mas para cada ponto de Wi-Fi que ela oferecesse, ela ganharia um adicional de pontuação. As 4 concorrentes ofereceram Wi-Fi em todos os relógios. Então hoje já temos uma garantia, por exemplo, que independente de quem seja a vencedora, todos os relógios de Porto Alegre vão ter Wi-Fi disponibilizados para a população. Então esse é o mais avançado. Até o final deste mês a gente deve ter já o resultado das propostas comerciais e aí já começar os trâmites para assinatura dos contratos. O segundo eixo, que é o das placas de rua, a gente acabou de finalizar a consulta pública, em que a gente disponibilizou para a população todos os documentos do edital para que fossem feitas manifestações a respeito do mérito ali dos documentos. A gente recebeu dezenas de contribuições, estamos hoje respondendo essas contribuições e fazendo alguns ajustes nos documentos para que a gente lance a licitação, o que deve ocorrer ainda neste segundo semestre. E o terceiro eixo, que é de abrigos de ônibus, a gente está hoje fazendo os estudos para que cheguemos também a uma minuta de contrato para colocar em consulta pública. Certo. Com relação agora, então, ao mercado público, né? Ele teve um PMI, que é Procedimento de Manifestação de Interesse, né? Qual que é o processo que ele se encontra hoje? A gente recebeu os resultados deste PMI no dia 31 de maio. E aí iniciamos internamente lá na Secretaria, com o apoio das outras secretarias setoriais também, que se envolvem ali na gestão do mercado municipal, a análise deste material, que é uma análise complexa, porque basicamente passa por 3 aspectos, né? O aspecto de engenharia, ou seja, quais são as obras que serão previstas no novo contrato, qual é o cronograma dessas obras, como que a gente ajusta essas obras no tempo para que elas tornem o modelo também rentável para um parceiro que vai assumir o mercado, porque não adianta, por exemplo, a gente colocar muitos investimentos logo no início, porque ninguém vai se atrair por aquele negócio, né? A empresa vai ter que ter um capital de giro muito grande se ela quiser entrar. Então tem toda uma discussão ali de como alocar as obras ao longo do tempo para que gere sustentabilidade no modelo. Tem um outro eixo, que é o econômico-financeiro, em que a gente procura encontrar, no caso do mercado, onde estariam as principais fontes de receita para a concessionária, quais são os principais custos que ela vai incorrer ali na gestão do mercado, para a partir daí chegar num prazo de tempo, por exemplo, de um prazo de concessão razoável para o mercado e tal. E tem um terceiro aspecto que também é muito importante e no caso do mercado é especialmente delicado, que é a modelagem jurídica do modelo. O que acontece é que ali no mercado a gente já tem há décadas e décadas permissionários. E estes permissionários precisarão ter um tratamento específico dentro de um edital que vá conceder a operação do mercado daqui por diante para uma nova concessionária. Então, como que vai ser a relação entre essa concessionária e os atuais permissionários? Que tipo de direitos e deveres cada um dos lados vão ter que lidar? Então, são aspectos que estão sendo lidados hoje lá internamente, estamos já bem avançados nisso, e a expectativa é que ao longo de agosto a gente também coloque o material do mercado para a consulta pública, para uma concessão mais adiante, desejamos ainda neste ano. Certo, o senhor já adiantou aí algumas datas, né, importantes para o segundo semestre, gostaria de lhe perguntar se existe algum outro projeto que o senhor gostaria de destacar, enfim, e já aproveitar alguma outra projeção que tenha para os próximos meses aí de 2019. Eu brinco lá na Secretaria, né, que existem grandes etapas a serem cumpridas quando você começa a imaginar um processo de parceria estratégica. O primeiro deles é de estudos, e que meio que desde que o prefeito criou essa secretaria no começo da gestão dele, em 2017, e eu ainda não estava aqui, né, eu cheguei há 3 meses a Porto Alegre, esse período de estudos foi muito aprofundado ao longo desses 2 anos. Agora, a gente está no momento de entregas, que é a colocação dos editais na rua, e é quando de fato a gente começa a testar se aqueles estudos que foram super bem efetuados, com todo o cuidado, se eles de fato
trazem alguma conexão com a realidade, se eles foram bem feitos e se vão gerar resultados positivos. Esse estágio, por mais que pareça que está tudo pronto, é um estágio muito delicado, porque é quando a gente lida com os preconceitos de uma série de grupos ideológicos que são contra qualquer tipo de parceria, independente dos benefícios que essas parcerias gerem, nem param para ouvir isso, simplesmente se colocam contra. A gente tem também a questão dos próprios concorrentes no processo de licitação e que não são os vencedores e que, na maioria das vezes, interpõem recursos que nós precisamos responder, justificando por que aquele projeto foi bem desenhado, por que ele atende a todos os princípios da administração pública. Então, neste momento, esses projetos que a gente passou aqui são, de fato, os principais e as entregas de agora em diante são as entregas mais importantes, que é garantir que os contratos sejam assinados, garantir que todos esses programas que foram idealizados, de fato, se transformem em algo concreto para a população de Porto Alegre. E é nisso que a gente trabalha, assim, sem cessar, porque nós sabemos, eu que venho de Brasília, né, que tenho uma experiência no governo federal, a gente sabe que muitos e muitos ciclos de governo, ciclos eleitorais, eles acabam não tendo as entregas que poderiam ter a população, justamente porque não dá tempo. Porque você tem uma etapa a se cumprir de estudos, depois tem uma etapa grande também de licitação e acaba que quando você iria começar a assinar os contratos, há uma troca de governante e aí se interrompe o ciclo, aquilo que deveria ser uma política de Estado acaba sendo uma política de um governo específico, entra um outro governo e transforma toda a realidade. Então o nosso principal trabalho hoje é para garantir que esses projetos que a gente passou aqui, então, os projetos de imobiliário urbano, a iluminação pública, os projetos dos parques, em que eu destaco aqui o trecho 2 da Orla e o Parque da Harmonia, o projeto do mercado municipal, todos eles sejam entregues à população de Porto Alegre. Porque uma vez que a gente tem a entrega e a população sinta o benefício que tudo aquilo gerou para ela, fica muito mais difícil depois de um crítico sem muita base conseguir vender a ideia dele. Porque aí vai ter a realidade que vai mostrar que aquele viés preconceituoso em relação às parcerias não tem nada a ver com a realidade que de fato é melhor para a população. Tá certo. Gostaria de agradecer a sua presença no Jornal da Câmara. Muito obrigada, secretário. Obrigado a você, Luciano. Eu gostaria também de agradecer a sua companhia aí de casa e na próxima edição do Jornal da Câmara você confere o retorno das atividades legislativas após o recesso parlamentar de inverno. Até lá!